Um dia, um rei, ele recebeu uma carta e recebeu alguns presentes também de outro rei. E ele recebeu-os e guardou. Mas, passado algum tempo, um profeta lhe perguntou: estes homens de onde eram? E o rei disse: de muito longe, vieram de uma terra distante. Eles vieram visitar o rei porque ele estava doente e tinha se recuperado. No entanto, o profeta pergunta ao rei: o que eles viram em tua casa? E aí, o rei disse: eles viram tudo em minha casa. Não há nada encoberto que eu não lhe mostrei. E aquele rei mostrou tudo o que havia no seu palácio, o que havia nos seus tesouros, o que havia no seu armamento. Tudo ele mostrou, sem nada negar. Mas, no entanto, aquele profeta, ele traz uma palavra muito importante que devemos também aplicar em nossa vida. E eu vou explicar o porquê. Aquele profeta disse: chegará um tempo em que tudo que tens, até o que os teus pais, os teus avós juntaram até agora, também irá para a Babilônia. E aquele rei, ele fica contente de uma certa forma, dizendo: boa é a palavra que deste, porque porventura vejo que em meus dias terá paz. E o que me traz a pergunta é: a quem você tem dado acesso da sua vida? Observe que aquele rei chamado Ezequias, o rei Ezequias mostrou tudo o que havia no seu palácio, na sua casa, nos seus tesouros e até nas suas armas que tinha guardado. Mas a gente se preocupa porque muitas vezes nós abrimos acessos da nossa vida, seja acesso emocional, seja acessos que também pode se infiltrar através daquela entrada de acesso à nossa vida pessoal, à nossa vida familiar, à nossa vida financeira, à nossa vida sentimental. A quem você tem dado acesso? É muito importante isso, porque às vezes se torna perigoso. De fato, nós não devemos ter também, o pensamento de que a gente deve ser restrito, de que a gente deve ser uma pessoa que tenha restrições de tudo, porque também assim nós não viveríamos, não socializaríamos. Mas estou falando de excesso que pode nos trazer grandes prejuízos. Às vezes, uma amizade, às vezes, uma pessoa que se chega a nós, às vezes, um pensamento que entra na nossa cabeça, na nossa mente, às vezes, a ideia de alguém que se implanta ou que tenta implantar. Tudo isso nós damos acesso e devemos ter cuidado, porque quando aquele rei mostra tudo, ele se torna vulnerável. Ele se mostra vulnerável porque os presentes lhe conquistaram, lhe lisonjearam-lhe, e ele agora fica sensível a ponto dele não ter o cuidado. E é isso que nós devemos ter, o cuidado, para que não a gente dê acesso a coisas que não deviam ter o acesso em nossa vida. Então, reflita um pouco: a quem você tem dado acesso da sua vida? A quem você tem deixado entrar e penetrar na sua mente? Você sabia que existem muitas pessoas que estão doentes porque deixaram uma ideia entrar na mente de não tentar, de não acreditar um pouco mais,
E passando-se o tempo, poxa, eu queria ter tentado aquilo, mas poxa, eu fui pela cabeça dos outros, eu fui pelo conselho dos outros e não tentei, não insisti. E acabam se arrependendo, porque deixaram uma ideia de outra pessoa, com outra visão, com outro propósito, entrar na sua mente. Então tenha cuidado a quem você tem dado acesso, ao que você tem deixado entrar na sua casa, a quem você tem mostrado o que você tem em casa. Isso é muito importante. E a gente deve ter o cuidado para não cometer esses mesmos erros.